Pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouvindo aí direitinho? Sim? Beleza. Bom, então vamos para a nossa aula de Química Farmacêutica, né? Deixa eu compartilhar o slide com vocês. Está gravada. Está compartilhada, pessoal? Deixa eu voltar aqui, tem alguma coisa errada. Beleza agora? Sim. Bom, hoje nós vamos falar, continuando a nossa sequência aqui da nossa aula, sobre ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, né? A gente já está estudando isso também em toxicologia. Hoje nós vamos ver os benzodiazepínicos e os barbitúricos, principalmente, né? Que são os maiores representantes dessas classes. Bom, como a gente viu, esses medicamentos eles são utilizados já há muito tempo e eles participaram ativamente, foram muito importantes na reforma psiquiátrica, né? Principalmente por eles contribuírem com a sedação de pacientes psiquiátricos naquele momento em que a gente tinha os hospitais psiquiátricos, né, os manicômios, por isso que esse momento foi chamado de reforma manicomial. Nós tínhamos um grande número de pessoas internadas nesses institutos, né, de saúde mental, mas como não tinham os medicamentos específicos, esses pacientes acabavam surtando, tendo crises, e isso levava a uma estratégia, a ferramentas de técnicas não muito humanizadas, vamos dizer assim. Então, a reforma psiquiátrica, ela veio como essa, como essa alternativa à internação desses pacientes em manicômios, né? Por isso foi chamado também de reforma manicomial. Esses agentes, né, ansiolíticos, hipnóticos sedativos, são principalmente utilizados com essas três finalidades. A gente vai ver que existe também a utilização com outros fins, mas principalmente como ansiolítico, hipnótico sedativo, que na verdade é uma graduação do efeito, né? Então, ansiolítico, hipnótico sedativo é uma quantidade que a gente pode pensar, uma graduação que a gente pode pensar em termos de concentração, né? Quanto maior a concentração dessas drogas, maior a gente consegue ter um efeito mais potente, né? E com mais efeitos sobre o sistema nervoso central, né? Nós temos aí os antipsicóticos ou neurolépticos, reduzem a ansiedade causando sedação, antistamínicos de primeira geração, por eles bloquearem os receptores H1 no sistema nervoso central, eles acabam reduzindo a ansiedade, provocando sonolência. Então, de certo modo, todos os antihistamínicos eles possuem essa característica de ter como efeito adverso a sedação, não é verdade? Desde os medicamentos mais simples, como dextrofeniramina, como, por exemplo, a prometazina, o Fenergan, né? Então, a gente pode observar que o perfil de uso desses medicamentos foram mudando com o tempo, né? O Fenergan, por exemplo, é bastante utilizado em meio hospitalar com essa finalidade. Os opioides agem também sobre o sistema nervoso central, são analgésicos que agem diretamente no centro nervoso da dor, no sistema nervoso central, mas que também possuem essa característica de causarem, né, o efeito ansiolítico, são também utilizados como droga de abuso, como a gente sabe. Nós temos esses medicamentos hoje muito utilizados no mundo inteiro, né? O Rivotril, aí, o clonazepam, é um medicamento com muita
utilização no mundo todo. Então, é hoje um dos medicamentos mais utilizados no planeta. Demonstra muito uma utilização irracional, né? Principalmente para a questão da ansiedade. Nós temos aí a ansiedade como o mal do século, né? Todo mundo se diz ansioso e acaba que esses medicamentos são utilizados com essa finalidade, né, pessoal? Infelizmente, a população acaba de maneira irregular, né, pessoal, comprando esses medicamentos em farmácia, até mesmo sem receita médica, fazendo os tratamentos sem um acompanhamento médico, que pode levar aos problemas desses agentes, que são dependência e tolerância, ok? Então, essa é a característica, vamos dizer assim, principal que a gente tem desses medicamentos, uma utilização para ansiedade, para sono, e também como adjuvante em outros tratamentos, ok? A gente já está estudando isso, né, nos nossos estudos de toxicologia, e a gente vê que são bastante utilizados como drogas de abuso. Antihipertensivos agem em receptores adrenérgicos também produzindo sono, mas a gente sabe que os antihipertensivos não são utilizados com essa finalidade, não é isso mesmo? Opa, desculpa, pessoal, saiu o slide aqui. Vocês me desculpem hoje que eu estou sem a câmera, tá? Eu estou em outro computador, e meu computador não me deu hoje a câmera, não consegui habilitar ela aqui, tá? Mas tá tranquilo. Beleza, por enquanto? Tudo tranquilo? Antihipertensivos não são utilizados, né, pessoal, com essa característica, com essa finalidade, né? Nós temos esses medicamentos mais seguros e com especificamente essa finalidade. Beleza? Tranquilo? Anticonvulsivantes podem também ocasionar sono e diminuição da ansiedade. Isso também é característico, né? Não são utilizados porque, por exemplo, os benzodiazepínicos são muito mais seguros do que um medicamento, né, com essa característica, com essa finalidade. E os compostos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, eles podem apresentar um ou três efeitos, além de alguns apresentarem efeito anticonvulsivante, ok? Classe dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos são as mais representativas desses agentes. Tranquilo? Beleza? Dê ordem. Bom, barbitúricos. Bom, como a gente sabe, utilizar barbitúrico como ansiolítico não é opção de primeira escolha, né, pessoal? Eles não têm essa segurança de uso, vamos dizer assim. Nós temos alternativas melhores de primeira escolha, de segunda escolha, que hoje em dia inviabiliza a utilização dessa forma, dessa maneira, ok? São agentes antidespolarizantes, ou seja, eles previnem a geração do potencial excitatório pós-sináptico. Dessa maneira, eles impedem, eles reduzem aquele efeito sobre o sistema nervoso central, né? Reduz a excitabilidade da célula pós-sináptica pela alteração da permeabilidade de membrana celular. Então, os barbitúricos potencializam ou prolongam a ação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, por ligação a esses receptores GABAérgicos ligados aos canais de cloreto. E, como inibe a excitação, eles vão inibir, obviamente, essa transmissão do impulso nervoso. E assim, eles vão diminuir bastante o efeito da ansiedade, os efeitos estimulatórios do sistema nervoso central. Tranquilo? Beleza, pessoal? Falem comigo, vocês estão aí presentes? Quero ouvir alguns de vocês hoje. Vocês estão comigo aqui na aula? Estão me ouvindo? Então, sim. Sim, senhor. Então, vamos lá, meu líder. Tá aqui os barbitúricos. Vocês vão ver aí como a gente tem os principais representantes da classe. Obviamente, vocês conhecem o fenobarbital,
é o de primeira escolha, utilizado há muito tempo, e é um medicamento também ligado a tentativas de autoextermínio, né? Então, existe esse problema com relação a esse medicamento, então ele tem que ser prescrito de uma maneira bastante racional, né? Provoca uma dependência física e psíquica e também a tolerância, né? O metabolismo mais rápido devido à ação enzimática no fígado para estimular a síntese de citocromo P450 enzimas de conjugação. Então, metabolismo hepático, como vocês sabem, nós vamos ter aí um desgaste, né, que faz com que esse medicamento ele seja utilizado por esses pacientes, mas o ideal é que haja um acompanhamento contínuo do uso, ok? Então, o ideal é que seja acompanhado o uso para que nós tenhamos uma redução, pelo menos, né, do efeito sobre o citocromo P450. O efeito hepático, na verdade. Então, nós vamos ter, na realidade, alterações em TGO, TGP, gama-GT, né? Beleza? E faz com que a gente tenha que manter o medicamento utilizado, é uma opção de escolha, é um medicamento de uso continuado, mas mantendo o acompanhamento sobre as enzimas hepáticas. Podem ocasionar morte por depressão respiratória, cardiovascular, por isso que são muito utilizados em tentativas de autoextermínio, tentativas até com sucesso, né, vamos dizer assim, fatal, porque uma quantidade até pequena, né, uma caixa, por exemplo, é o suficiente para você ter uma depressão respiratória e cardiovascular. O primeiro barbitúrico com função sedativa e hipnótica foi o ácido 5,5-dietilbarbitúrico, empregado lá em 1903. Eram, até surgirem os benzodiazepínicos, substâncias mais utilizadas para essa finalidade. Fenobarbital é o principal barbitúrico anticonvulsivante. Todo mundo conhece, né? Dá uma olhada no grupo farmacofórico, dá uma olhada na estrutura geral tá aqui dos barbitúricos e dá uma olhada aqui nessa estrutura que a gente vai apresentar como grupo farmacofórico. Dá uma estudada rápida nisso aí para a gente passar adiante. Vocês vão, observe o radical 1, radical 2, radical o hidrogênio que está aqui, radical 5, 5 linhas, cetona, amina, dá uma olhada rápida nisso aí. Viram que é uma molécula relativamente pequena, né? Então, uma molécula até relativamente simples, que a gente vai alterar, substituir grupamentos e transformar em moléculas mais complexas, com, né, mais efeitos, né, mais seguras, com efeitos adversos reduzidos, né, com um potencial de uso mais interessante, porque a gente pretende, né, porque a gente quer. Beleza? Tranquilo? Então, o ideal é que a gente tenha uma molécula com menos efeitos adversos, com uma potencial de uso, né, melhor. Okay? Então, a gente vai tentar transformar essa molécula numa molécula mais segura. Ok? Tranquilo? Relação estrutura-atividade. Então, aquela estrutura química complexa que a gente vê nos barbitúricos, como a gente tem potencial dentro de um laboratório de transformar essa molécula em algo que seja mais interessante em termos de utilização, já que a gente tem todos esses problemas, como a gente está vendo aí, né? Então, observem o radical, como ele está aí. Todos esses radicais. Então, a gente vai fazer essas alterações para que a gente possa criar medicamentos novos, né? Então, deve ser um ácido fraco, possuir coeficiente de partição óleo-água dentro de certos limites,
Lembrem que tem que atravessar a barreira hematocefálica. Características estruturais para atividade hipnótica. Ó, ideal, 6 a 10 carbonos no carbono número 5. Vai diminuir o tempo de ação, vai aumentar a atividade. Diminuindo também a lipossolubilidade, né? Diminuição aí do número de carbonos no C5, né? No radical que a gente vai pôr aqui. Beleza? Algumas alterações são mais complexas, dependem de uma alteração molecular mais difícil, mais cara, inviabilizando a produção. Então, a gente tem poucos representantes dessa classe, né? Beleza? Tá aqui, carbono 5, onde a gente tem essa alteração. Ideal de 6 a 10 carbonos no C5, para diminuir o tempo de ação e aumentar a atividade. Mais que 10 carbonos em C5 vai aumentar a lipofilia, aumentar a absorção, aumentar a metabolização, a eliminação vai ser mais rápida, a ação vai ser curta ou ultra curta. Carbono 5, então, ácido, né? Se for o hidrogênio no carbono 5, em vez de um grupo com carbonos, vai ser mais ácido, vai diminuir a lipofilia e vai diminuir a absorção. Vocês entenderam, pessoal? Ou ficou complexo isso aqui? Entenderam essas alterações? Vocês conseguiram ver isso aqui, ó, no carbono 5? Essas alterações, como eu disse, a gente tem ou o hidrogênio, tornando ele, né, mais ácido, ou a gente vai ter um grupo carbônico aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show? Vamos lá. Tá aqui o grupamento, ó. Quais são os representantes que a gente tem? Meta-orbital, metilfenobarbital e o fenobarbital, com diversos nomes comerciais, né? Edanol, fenobarbital, fenocris, gardenal, que é o representante, é o referência. E aí, em R1, R2, R5 e R5', eu tenho os grupamentos que estão aqui, tá? Pode ser aí grupo metil, grupo etil, isso vai depender muito da característica que se espera da droga, né? Em termos de ação rápida, lenta, metabolização. Está aqui o R2, está aqui o R1, 5 e o 5', né? C3 metilo, C2H5 é o grupo etil. Então, aqui, observem nessa tabelinha o barbital, metil, fenobarbital e fenobarbital de ação prolongada, maior que 6 horas, são aqueles mais interessantes para serem utilizados em uso contínuo, né, pessoal? Porque eles têm por essa ação ser mais prolongada, então é mais interessante a gente ter assim, né? Característica fundamental de medicamento de uso contínuo é isso, que a gente ter sempre um efeito mais prolongado para que a gente não precise de ter muitas administrações durante o dia, não é isso? Então, isso é importante. Ação intermediária de 3 a 6 horas, aí, ó, o amobarbital, o talbutal, não são medicamentos muito comuns. Quem de vocês aí trabalha em drogaria? Quem está aí hoje que trabalha em drogaria? Farmácia básica serve? Quais são os barbitúricos que vocês têm disponível, Adriano? O que vocês disponibilizam? Acho que, se não me engano, quem entra aí, acho que o É só o feno? diazepam, clonazepam, não entra? Fenobarbiturix? Só o fenobarbital, não é? Só fenobarbital, não é só fenobarbital. Não tem outros Fenitoína é o quê? representantes, não tem nada? Oi? Fenitoína é o quê? Não, fenitoína é outra, a gente vai ver depois. Fenitoína é de outra, já não é dessa classe aqui não, sabe? A gente vai ter uma outra classe, mas não é barbitúrico. Dos barbitúricos, quem mais aqui? Vitória? Vitória também trabalha em drogaria, Vitória? Sim? Consegue responder? Sim. O que vocês têm de representante disso lá? É mais isso aí mesmo que você falou. Só fenobarbital, não é? É.
Em hospital, a gente tem o de ação. Ó, a gente tem os de ação curta, como vocês vão ver aqui, que é o pentobarbital e o secobarbital. Mas em hospital, a gente tem O Pental deve achar. O tio Pental tem no hospital, né? o tiopental, justamente. A gente tem o tiopental em hospital. Por quê? Porque ele é de ação ultra curta. Então, ele vai Já ser matei muito cachorro utilizado usando isso aí. somente no momento, né, do procedimento, do que está sendo feito ali, e não vai posteriormente causar um efeito mais prolongado. Então, é ideal que seja uma ação ultra curta, especificamente, né, para aquele momento do uso. E aí acabou. Compreendem? Tranquilo, né? Então, é isso que a gente espera do medicamento para uso hospitalar, que tem uma ação ultra curta. Por outro lado, a gente quer um que tenha ação prolongada para ser o medicamento de primeira escolha de uso contínuo. Não é isso mesmo? Para que o efeito seja imediato ou para que o efeito seja prolongado, né? Então, isso vai definir se o medicamento ele é de uso contínuo, se ele é feito para uso continuado, ou se ele é feito para uso tipo hospitalar, né? Que é uma utilização muito restrita, né? Para aquele momento ali. Tranquilo? Tem aqui os radicais, como vocês estão vendo. Não, os radicais aqui. Os benzodiazepínicos, vamos passar aqui para os benzodiazepínicos. Nós temos também, principalmente, né, esses representantes que vocês conhecem. Citem para mim os benzodiazepínicos que vocês têm aí. Vocês conseguem falar? Conseguem citar para mim os benzodiazepínicos que vocês... Diazepam, Diazepam, bromazepam, clonazepam, clonazepam, Alprazolam. bromazepam, o que mais? alprazolam. Alprazolam. São, Acho que tem na efeito farmácia onde eu tranquilizante trabalho, na e básica, relaxa. são só esses. Vende como que é a venda disso? Como que é a saída disso? Temos de uso racional e também temos de procura sem receita. Clonazepam é o maior. Com O receita. Rivotril é o maior, não é? Há muita procura sem receita, sim, mas nas farmácias, igual a época que eu trabalhava, eu lembro que a gente fazia um cambalacho, que era o seguinte, igual o cliente chegava lá com a receita para 3 caixas, mas eu quero uma só, a gente dispensava as 3 na receita e segurava, porque sempre aparecia alguém para comprar sem receita, entendeu? Sempre tinha um ou outro que a gente conseguia fazer isso. Com a receita de outro paciente, é isso que você está falando? Uhum. Que É. era o único jeito de. Hermínio, pra dizer a verdade, Hum. esse medicamento de alta rotatividade igual esse daí, é o único jeito de você burlar o sistema é desse jeito. Igual a questão da compra do medicamento é bem difícil para a farmácia particular comprar. O medicamento é. E o medicamento de controle especial, né? Então é da portaria. E isso deveria dificultar a venda, mas a gente sabe que não dificulta. O Brasil é o maior usuário de clonazepam do mundo hoje. Então, assim, a quantidade desse tipo de medicamento que é vendido no Brasil é uma coisa exorbitante, né? O relatório da nossa farmácia básica que a gente tirou essa semana, 200, a gente distribuiu 216 mil comprimidos em um ano. Em 216 mil, para qual cidade? Iuna. Iuna? Quantos mil habitantes tem Iuna? Aqui vamos dizer que tem 32 mil, mas vamos dizer que 30 mil, 31 mil habitantes. Aí você imaginar que a gente tem uma rotatividade de pacientes de uns 7 mil pacientes por ano. Faz o cálculo para você ver. Você tem noção da quantidade de pacientes do município que usam esse medicamento? Não, se eu tirar relatório, eu consigo saber até o nome do paciente. Mas Uhum. eu tava tendo uma farmácia, um colega nosso agora há pouco, eu tava conversando com ele, igual 216 mil, né? Vamos chutar em caixa. Cada caixa tem 30 comprimidos, dá 7 mil caixas. A gente atende, no caso, 60 comprimidos por paciente, né? Que é um comprimido à noite.
Então, quer dizer, a gente atenderia aí 3.500 pacientes. Se você calcular que isso aí num ano, então a gente atende paciente 6 vezes, daria aí uns 3.500 pacientes, pelo menos uns 800 pacientes Que fazem uso. que fazem uso do clonazepam, que pegam na farmácia básica. É, Mas você está aí, falando dos que pegam, isso, justamente, são os que pegam na farmácia básica. Você mas tem, aí na vou, população, os que não é um medicamento caro, ah, você tem aham, aqueles que compram, né? é. Aí contando que o paciente tem alguns que pegam a cada 2 meses pega essa quantidade. Mas E, tem gente que não que pega lá uma vez ou outra, uma vez por ano, entendeu? Então, e mas vamos você, supor você, que a você gente trabalha atende na farmácia do SUS, né? SUS. Então vamos chutar baixo aí que eu atendo 3.500 pessoas em 2 meses, né? 3.500 Só com pessoas o em 2 meses. clonazepam. Só de clonazepam. E os outros medicamentos da classe? Bromazepam, diazepam. Aí eu tenho diazepam, mas o diazepam eu até tenho o consumo nosso, eu posso até postar para o pessoal, se o pessoal tiver interesse, tem no grupo de coordenação o consumo de quanto a gente gasta. Eu tenho um relatório de quanto a gente gasta de cada medicamento, assim, do que a gente gasta mais e que gasta menos. Mas o diazepam acho que não deve chegar a 70 mil, não. Aí o que a gente tem é clonazepam e diazepam, são os básicos, né? Aí o alprazolam mesmo vem para a farmácia ali quando vem uma doação, alguma coisa assim. Aí não faz, a gente não faz entrega desse, não. E o perfil de uso? O que você me diz? Quais são quais Não, aí são, qual vai de tipo paciente de de 19 paciente? anos de idade tem muita pessoa, igual eu acho que não, tem uma aula dessa que você falou que a gente vê o perfil de pessoas de mais idade, né? A gente vê muitas pessoas assim, acima dos 50 que fazem uso do clonazepam. Bom, Aqui, a gente tem naturalmente, com o passar do tempo, a gente tem uma redução do sono, né? Então, isso é normal. Então, os idosos, a partir dos 60 anos, eles têm mais tendência mesmo, entendeu? A utilizar esses tipos de medicamento. Por isso que a gente tem um perfil de idosos, pessoas principalmente acima dos 50 anos. Quem já ia falar comigo aí? eu. Aqui em Batiba, o perfil que eu mais observo aqui, pegando clonazepam e os barbitúricos, que aqui a gente dispensa bastante, a nossa demanda aqui é Uhum. enorme. São mais mulheres, mais ou menos na idade entre os 30 e os 60, mais ou menos, principalmente as de 40, 50. Os homens usam menos. As mulheres, Os homens usam mais lá depois dos 60, que começam a ter problema mesmo. Agora, o perfil maior que eu observo que pega ansiolítico, os benzodiazepínicos, são essas mais ou menos de 40 a 60 anos, elas pegam demais. E quando você ficar sem 2 dias, 3 dias, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela chega a suar querendo aquilo. isso é por causa da tolerância e da dependência que causa, né? Então, é o efeito de maior impacto, né? O processo de tolerância, que é a utilização cada vez de doses maiores, e a dependência, que é a necessidade contínua do medicamento. Então, vira um medicamento de uso continuado, né? Essa que é a questão. E o paciente dificilmente sai dele depois que inicia o uso, né? Senão ele não consegue mais dormir. Ok? Beleza? Bom, existem sítios específicos, receptores específicos dentro de azepínicos, né? Alostéricos, que regulam o efeito do ácido aminobutírico, do GABA, né? Em receptores tipo A. Então, o mecanismo de ação é o aumento do influxo de cloreto dentro do neurônio. Então, isso vai fazer também diminuir o potencial de excitação. E, obviamente, tranquilizar, provocar meio relaxamento e efeito anticonvulsivo antissedativo por inibir o potencial de excitação, né? Compete, né, com as GABA-modulinas, como vocês estão vendo aí. Ok? Bom, esse é o perfil da molécula, a molécula padrão, a molécula que vocês vão trabalhar com ela para produzir outros. Então, aqui, a partir dessa molécula padrão, que é o grupo farmacofórico, vocês têm a relação de estrutura-atividade, vão modificar os radicais para transformar essa molécula em outra.
né? Então, vamos lá. Substituintes eletroretiradores, eletroretirantes, são aqueles que têm uma eletronegatividade alta. Ó. Cloro, o bromo, na verdade, o cloreto, o brometo, né? NO2, CF3, o CN, né? Que é o ciano, e eles vão conferir uma atividade mais elevada. A gente vai ver que a gente tem também... Vocês conhecem flunitrazepam? Conhecem? Não? Não. Flunitrazepam, ele é... Deixa eu ver aqui o nome. É roipinol. Roipinol, isso mesmo. Não conhecem? Não O mesmo? Roipinol, Roipinol. É o Roipinol, acho que nós falamos. É o o roipinol, Roipinol faz casal com o Roidor. é o flunitrazepam. O roipinol é aquele medicamento que eu falei com vocês na aula de Ô, Hermínio, tóxico. Pode falar. esse é o clonitrazepam, né? No caso, a pessoa continua obedecendo o comando, não obedece? Como é que é isso? Ela é usada. A gente estava vendo aquelas rape drugs, aquelas drogas que são usadas para estupro, para sequestro. Vocês lembram disso, né? Da aula de toxicologia. O flunitrazepam é a droga que eles chamam de Boa Noite, Cinderela. Isso, é porque eu conheço paciente que fez uso dele por um tempo, mas aí ele obedecia os comandos, você estava pedindo, ele fazia tudo que você pede. Mas uma quantidade menor, não é? Um volume. Ligeiro, letárgico, né? Mas faz, né? Isso que não é aquele sedativo, né? Que o Mas paciente... vocês sabem, mas em concentrações clínicas, né? Isso, Na para... dosagem clínica, diferente de você pegar uma quantidade grande do medicamento, colocar, por exemplo, junto com uma bebida alcoólica, que já potencializa o efeito mesmo, né? Isso, Então, você já tem um efeito depressor de álcool, por exemplo, e aí você acaba colocando doses maiores. Qual a concentração do Roipinol? Quem sabe me dizer? Vou pesquisar aqui, ó. Acharam? Alguém achou a concentração dele? 2 miligramas, 1 miligrama. Normalmente, a concentração de benzodiazepínico ele é nessa faixa, né? E aí, por que eu estou falando do roipinol? O roipinol é flunitrazepam. É o 6,2-fluorofenil. Então, ele tem um substituinte eletroretirante, que é o fluoreto, que é mais potente ainda e causa um efeito mais pronunciado. A gente vai ver, vocês vão ver que o grupo, o flúor, né, o fluoreto, ele tem essa característica de aumentar a atividade de alguns fármacos. Tem essa característica. Então, ele é muito utilizado como esse grupo elétron retirante aqui, para aumentar, quando você quer um efeito mais potente, né? Se fizer uma alteração aqui, ó, no carbono C6 e C8, você vai ter diminuição de potência. Então, nos testes clínicos, se a gente tiver uma potência muito elevada, que chegue perto de inviabilizar o uso, por exemplo, a gente tem essa opção de alterar nesses pontos, né, para que tenha uma redução de potência e o medicamento se viabilize para uso, né, porque existe a possibilidade do medicamento não se viabilizar para uso devido à alta potência. Ok? Beleza? Fenila em C5 causa aumento de potência. Isso também é uma maneira de produzir, né? Aumentar produzir um medicamento, um fármaco protótipo com efeitos, né, mais pronunciados. Beleza? Tranquilo? Bom, substituintes em C3 e hidroxila são aceitos, importantes para a farmacocinética, né? Pensem que vocês vão precisar de um efeito sobre o sistema nervoso central, né? Ele precisa de ter atravessar a barreira hematocefálica. Então vocês vão sempre pensar que o pKa vai ser muito importante, o pH e o pKa vão ser muito importantes para todos esses medicamentos de uma maneira geral, né? Ok? Beleza? Bom, Valium
é o diazepam, clorazepato e flunitrazepam, que é o roipinol. Quem conhece o clorazepato? Quem já viu isso aí em algum? Não? Ninguém? Tem alguém aí? Não é um medicamento muito comum em drogaria, né? Né, galera? Dá uma olhada nos outros representantes. Ó, flurazepam, florazepam, nitrazepam, temazepam e triazolam. Eu quero que vocês olhem o grupo retirante de elétrons. Olha só. Nitrogênio, olha o flúor aqui. Dê uma estudada nessas 3 moléculas aqui inicialmente, dê uma olhada nelas e vejam se vocês conseguem identificar o grupo farmacofórico, que é aquilo que se repete em todas elas. Conseguem? Esse anel com nitrogênio, né? Conseguem ver que você tem uma repetição, né? De um padrão, não consegue? Uhum. Professor, como é que eu reconheço um retirante de elétrons? São esses grupamentos aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, cloreto, fluoreto. A gente tem uma... É muito comum a gente ver o pessoal mais leigo que trabalha em drogaria falar do sal, né? Qual sal? Normalmente você tem cloridrato, e isso é justamente por causa desses grupos retirantes. Quais são os grupos retirantes que são acrescentados? Entenderam? Então, nós vamos ter essa característica. A alteração da atividade de acordo com a nossa alteração molecular. É engenharia molecular, né? Relação estrutura-atividade. Ok? Beleza? Então, vou voltar lá. Dá uma olhada nesses aqui, nos grupos farmacofóricos. Estão vendo os grupos farmacofóricos aí? Sim? Está repetindo? Ou não? Tá repetindo. Sim? Sim. Observem que é a repetição padrão. Então, você vai pegar essa estrutura e ela vai ser transformada numa molécula com um potencial melhor, né? Para ser utilizada. Olha, o fluorazepam é um flúor, é um grupo retirante. O lorazepam é um cloreto. Do nitrazepam, qual que é o grupo que vocês estão vendo aí? Qual que é o grupo que vocês observam? Conseguem achar o grupo retirante aí? Eu... Conseguem? Ou não? É CO2N? Isso mesmo, justamente. O que vocês viram lá, né? Ok? Beleza? Então, olhar nas moléculas. Ó, a gente tem aqui, por exemplo, no triazolam, é o cloreto, estão vendo? Quais são os não benzodiazepínicos? Aqueles que atuam... Volta essa imagem ali, por favor. Essa aqui? É. Pode olhar aí à vontade. Esse anel de baixo aí do triazolam não tá errado, não? Do triazolam, por quê? Porque tem o anel benzênico de baixo, né? É um anel benzênico, né? Tá ligação com cloro e tá ligado a outro anel. Isso não tá errado esse negócio aí, não? Na verdade, foi... Você está falando... Deixa eu ver aqui onde você está falando. Você está falando do triazolam, não é? Isso. Está falando nesse outro anel aqui de cima? Não, de baixo. Tá vendo o cloro aqui, ó? Esse anel aqui? Essa ligação com cloro é ligação com outro anel aí. Ainda é um anel benzênico essa ligação aí? Por que você acha que ele
não deixa de ser anel benzênico com essas ligações, né? Bom, Ou eu tô enganado? eu não entendi a sua pergunta. Deixa eu ver. Não, eu tô variando, deixa pra lá. Segue o Aqui? bonde. Não, é um anel benzênico, mas ele se repete também, tá vendo? Ó, eu tenho ele aqui. Uhum. Você tem ele. É esse mesmo anel aqui que você está falando, Adriano? Não, é coisa da minha cabeça, pode deixar. Segue a aula. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais são? Tem os imidopiridinas, que são como os zolpidem, vocês devem conhecer. Todo mundo conhece o zolpidem, conhece? É um medicamento de efeito mais rápido. Ele tem um efeito mais rápido, mas, consequentemente, ele tem também um efeito mais passageiro. Então, imediatamente, ele tem um efeito mais rápido, mas, posteriormente, ele acaba tendo faz com que a pessoa acorde mais cedo, vamos dizer assim, né? Então, ele não é muito zopiclona. E eu vou parar aqui, pessoal, chegou na nossa hora, né? Na próxima aula eu continuo a partir daqui, beleza? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Entenderam como que ficou hoje? Tá de boa? De boa. De boa? Próxima aula a gente continua a partir daqui, ok? Falou, Hermínio. Valeu para Valeu. vocês. Bom final de semana, bom feriado. Até mais. Boa noite.